Você quer que eu fale sobre o escritório do futuro? O senhor gostaria de falar? Se o senhor se sentir à vontade e quiser falar, eu gostaria. Bom, eu acho que o escritório do futuro não vai ser, como alguns dizem, somente existente em casa. É uma função muito importante do escritório comum, é a interação entre os participantes delas. O pessoal estiver todo em casa, como alguns pretendem, eu acho que essa interação vai sofrer muito. Embora hoje haja meios de comunicação bastante grandes, o mais importante é haver esse contato direto entre as pessoas para capaz de fazer as ideias surgirem, as ideias se desenvolverem, enfim, os produtos nascerem. Começou a se falar de desenho industrial no Brasil, pós-guerra, né? Década de 50 e tudo mais. E, com certeza, o Mille foi dos mais importantes. Enfim, o discurso do Mille, com certeza, foi um dos mais importantes, se não o mais importante naquele momento. Porque é interessante você imaginar... eu lembro de vários nomes, todos nós acho que lembramos de vários nomes de autores em termos de desenho, em termos de projeto, as figuras, as escolas e tudo mais. Agora, parte importantíssima, que sem esta parte não existe desenho industrial, é o aspecto da indústria. O industrial acredita na coisa, a indústria, vamos dizer, ser montada, ser estruturada, ser planejada em cima dessa proposta, né? Então, com certeza, eu posso estar até esquecendo de outros nomes, mas foi o do Mille e Tepperman, né? O primeiro, eu me lembro, vai dizer, é este o caminho para a indústria brasileira. Na época, não existia, né, a opção do desenho industrial, e 5 ou 6 amigos, vamos fazer arquitetura. Estávamos dentro da escola, batendo na porta, uns, outros não, de repente resolvemos realmente, o nosso negócio é desenho industrial. Mas Mille Tepperman não só estabeleceu esse diálogo com os grandes designers internacionais, como também ele teve a sensibilidade de olhar para o nosso lado doméstico. A obra do Oscar Niemeyer, seja do ponto de vista do design quanto da arquitetura, em conjunto manifestam esta inquietação, esta relação visceral e decisiva entre o edifício e o mobiliário. O Oscar e a Ana Maria Niemeyer foram 2 designers que nos deram produtos muito interessantes. O Oscar trabalha com o móvel, com a madeira compensada, como ele trabalha com concreto, quer dizer, com formas. É interessante que em uma série de peças dele, inclusive essa, existe uma forte influência colonial brasileira, mas ao mesmo tempo é uma tecnologia nova, ideias novas e formas novas, mas você vê que é uma forma assim muito bonita. Ele desenhou uma marquesa também muito interessante. E o uso da palhinha, né? Que é uma coisa brasileira e extremamente agradável para uso. O Mille Tepperman, por várias razões, ele realmente conquistou um espaço nessa área e ele hoje, por muito tempo, ele é um personagem da história do design no Brasil. Cabe fazer alguma referência à questão da tecnologia e do design. Na verdade, existe uma interação muito importante entre essas duas questões, porque a gente tem, ou teria a possibilidade, de um lado,
de ter um design completamente desvinculado, eu diria, da realidade física. E alguns designers, um ou outro no passado, que eram, na verdade, projetistas de esculturas. Eles faziam esculturas e desenhos. Então, certos projetos de design não tinham muito a ver com a viabilidade de executar os projetos. Então, as características dos materiais que têm que ser levadas em conta nessa hora, a possibilidade desses materiais serem trabalhados, serem cortados, prensados, moldados, etc., tinha que também ser levado em conta. As características físicas de resistência, até mesmo características como a sensação que eles provocam ao tato, não é? Tudo isso não interessava muito para alguns designers do passado, que eram apenas, eu diria, artistas, né? Eram só artistas. Bom, a história que você está estudando, eu creio que poderia começar pela criação do Departamento de Tecnologia da Fiesp, no qual se inseriu um núcleo de desenho industrial que tinha sido formado anos antes. Mas onde eu tive o contato direto com o Mili Tepperman e o conhecimento dele de design e experiência dele de produção industrial com utilização permanente do design, foi no Departamento de Tecnologia. O Mili reúne os dois requisitos tranquilamente. É um exemplo de como pode ser tratado o problema da aplicação do design e da utilização da tecnologia externa. E o Mili colaborou também como membro do departamento e depois diretor da própria Federação das Indústrias para levar esses conceitos a outros campos industriais. E a gente fez, o São Paulo Design tem feito um grande esforço de desenvolvimento interno e lá está o Mili na direção, dando uma colaboração importante. Uma das obras do Mili é a participação que ele tem no Centro São Paulo Design. Tanto quanto eu percebo, ele procura dar ao centro essa visão moderna de design, que passa, evidentemente, pela parte mais, digamos, estética, artística, questões de criação, etc., mas é bem apoiada, necessariamente apoiada, naqueles outros princípios que eu já mencionei, que são a reprodutibilidade, o custo da produção, o uso da tecnologia, para onde a tecnologia estiver caminhando, para preparar, para viabilizar os grandes objetivos que são design para servir, muito mais do que design para ser visto.
Em 1960, DJ Dipri, o presidente da Herman Miller, encontrou um designer, o Probst, e conversaram sobre vários assuntos. O DJ ficou muito interessado nas ideias do Probst, que era um inventor, mais do que um designer, era um inventor, e perguntou a ele se ele não gostaria de estudar um móvel. Ele disse que sim, mas eu estudaria, por exemplo, o escritório. Então ele começou fazendo um estudo em profundidade do escritório. Para que servia o escritório, como ele era, se ele havia evoluído ou não, quais as principais necessidades daquela época de quem trabalhava no escritório. Ele chegou a conclusões muito interessantes. Por exemplo, que o que havia de constante no escritório era a mudança. Era uma atividade quase constante. Você desenhava o escritório de um jeito, instalava daquele jeito, pouco tempo depois já tinha que modificar, porque as condições das firmas modificavam. O Probst, então, partiu para construir um sistema de escritórios nessa forma, que se adaptasse com muita facilidade às mudanças. Ele percebeu também que um dos grandes problemas que existia no escritório era a comunicação. Então, no sistema que ele fez, é um sistema aberto, no sentido de que não existem portas. Dona Riva, do Fundo Comunitário. Sim. Igor queria falar com o senhor. Não. Tá bom? O Action Office, chamado 2, que é esse que finalmente persistiu e que é formado por painéis que tomam diversas configurações, começaram a ser feitos nos Estados Unidos em 69. Em 71 nós trouxemos para o Brasil. Foi uma atitude assim meio arriscada, mas valeu a pena. Nós trouxemos esse sistema e o sistema deu muito certo, tanto que passou a ser utilizado aqui. No começo havia uma certa dificuldade de convencer alguns arquitetos. Alguns aceitaram a ideia de princípio, outros ainda levaram algum tempo para serem convencidos das vantagens que trazia o escritório. Isso exigiu um trabalho meu de pastinha embaixo do braço, visitando vários escritórios de arquitetura para poder introduzir essa ideia. A Herman Miller sempre esteve preocupada com cadeiras. A cadeira talvez seja a coisa mais difícil de ser projetada, porque ela deve ser altamente ergonômica, servir para um número grande de usuários. A Herman Miller, quando começou com as cadeiras do IMSS, por exemplo, seguiu exatamente esse caminho. A cadeira de alumínio dele é extremamente confortável. Hoje, quase 50 anos após a criação dela, continua extremamente moderna, extremamente atual. Nós estamos sentados numa cadeira
que é produzida no Brasil num processo, em termos de fundição de alumínio, muito mais simples e muito mais, vamos dizer, rudimentar do que ela é feita nos Estados Unidos. Lá isso aqui é injetado em alta pressão, alumínio, ferramental caríssimo, tudo mais. Por quê? Porque o mercado existe demanda para pagar esse ferramental. E aqui, isso aqui é feito, acho que numa coquilha, que depois, saindo da fundição, passa por um processo bastante demorado, manual, de polimento, enfim, de ajustes na peça, que o produto americano não precisa, né? Então, mais uma vez, as coisas vão se autoalimentando. O mercado americano é maior. Se a própria peça é mais barata para esse mercado, que por sua vez tem mais capacidade de compra, isso... Na década de 90, a Herman Miller introduziu a poltrona Aeron. Essa poltrona realmente é uma máquina de sentar, mas ela tem algumas características que a fazem, especialmente na época que ela foi feita, de extremo pioneirismo. Usa um material novo na época, que funciona como se fosse a palhinha, quer dizer, tem as vantagens da palhinha de aeração, por isso ela chama Aeron. Você tem a Aeron, que é a cadeira, né? Que é a cadeira meio que símbolo, eu diria que um grande exemplo de desenho do racionalismo, né? Em termos de desenho. Fantástico. Quanto eles investiram? 2 ou 3 anos, um ferramental caríssimo, tudo aquilo que nós sabemos. Agora, eu sei de números com relação a Aeron, via Herman Miller e tudo mais, você fica bobo. O número de peças que são vendidas, de que maneira? Eles têm, na Herman Miller, eles têm uma parte do bloco das indústrias, né, feita só para fazer a Aeron. Em determinado momento, nós sentimos que seria interessante desenhar uma peça que fizesse o inverso, ou mais ou menos como se faz em Fórmula 1. Quer dizer, você, a partir de um pneu, você desenha o carro. Então, o que o Mille tinha? Um grande sucesso, tem um grande sucesso no mercado, que era a Aeron. A Aeron estava entrando no mercado. Eu olhava a Aeron e dizia, pô, mas nós precisamos de um móvel, de uma mesa, de uma coisa meio que complementar, que converse com a Aeron. Nossa atividade, eu acho que se nós não cutucamos a empresa, enfim, no sentido dela se aprimorar em termos de tecnologia ou de investir em alguma coisa, também nós não podemos ter uma atitude, eu diria, muito, enfim, medrosa. O profissional na área de desenho industrial, quando entra, vai conversar com a empresa, eu acho que tem como obrigação ser um fator distinto. Por que repensar a trajetória de um empresário que prioritariamente atuou, investiu, acolheu e se empenhou pela consolidação do design no Brasil? A reconsideração histórica de toda a produção da Tepperman, no campo, sobretudo, do espaço de trabalho, do espaço produtivo, que é o espaço do escritório, nos traz essa possibilidade de repensarmos, né, a finalidade maior do design. É preciso questionarmos o design. Porém, esse questionamento do design não nos levará a uma resposta, mas a múltiplas respostas.